Bom, já estamos no segundo semestre de 2018 e o setor continua travado. O mercado do boi segue travado no país. Entre o fim de maio e início de junho, tivemos a greve dos caminhoneiros, que continua refletindo no setor produtivo. Para a gente saber como que estão os negócios agora e quais as perspectivas para o segundo semestre do ano, eu converso agora com Rodrigo Paniago, ele que é engenheiro agrônomo e consultor de mercado da Boviplan. Rodrigo, bom dia para você, obrigada por ter vindo. Obrigado a você pelo convite, bom dia. Bom dia. Bom, traz para a gente então um panorama como que está no momento o mercado do boi no Brasil. Bom, se a gente for fazer uma avaliação do nosso primeiro semestre, né, eu diria que a gente estava num processo de recuperação. Mas aí o que aconteceu foi essa greve dos caminhoneiros deu uma bagunçada no coreto, por assim dizer. Nós começamos o ano com R$ 146 a arroba, falando de São Paulo, né, e chegamos em R$ 140. Mas se a gente for olhar para o ano passado, nós chegamos com R$ 126 na mesma época do ano agora, com uma perspectiva de mercado futuro, na mesma data, de R$ 127. Hoje nós chegamos em 140 e temos uma perspectiva de R$ 150. Mas em relação à capacidade de troca, né, vamos dizer assim, em relação do boi bezerro, né, usando o mercado de Campo Grande, que é o mercado que tem leilão todo dia da semana, nós, na mesma época do ano, a gente estava com uma relação de 2 para 2, né? 2,2 bezerros para um boi gordo e hoje nós estamos com 2,1. Mesma coisa que aconteceu no início de janeiro. Então, houve uma certa estabilidade na reposição, se a gente considerar comecinho do semestre e final desse semestre. Porém, a gente teve picos de preço em final de março e abril, né? Vamos falar em quilo, né? Reais por quilo. A gente estava um pouquinho abaixo de R$ 6 por quilo em janeiro, no comecinho de janeiro, foram até R$ 6,40, R$ 6,41 em abril e voltamos aos patamares abaixo de R$ 6 hoje, na questão de relação de troca. Bom, a gente teve aí o reflexo da greve dos caminhoneiros e também indecisões sobre o tabelamento de fretes, interferindo em outras cadeias produtivas também, como a de grãos, por exemplo. Tanto é que em junho a gente viu o preço do milho cair bastante no país, né? O indicador CPEA mostra que houve uma queda de quase 19% em Campinas na comparação com o fechamento do mês de maio. Ao longo do primeiro semestre, o milho foi ganhando, né, preço e aí encerrou o semestre com essa queda mais expressiva. Esse preço do milho que caiu, ele ajudou a baixar o custo de produção para o pecuarista? Sim, ele baixou comparado com o que a nossa perspectiva de começo de confinamento era muito ruim. Né? Tanto é que, vamos dizer assim, não foi todo mundo que preencheu as suas vagas no confinamento. A gente não tem um número preciso ainda, mas há um consenso entre os técnicos e analistas do setor que a primeiro giro do confinamento não lotou. E agora, com essa queda no preço do milho, houve um novo ânimo à frente. Olhando para o futuro e vendo uma arroba de R$ 150 no mercado futuro, preço São Paulo, isso dá um certo ânimo. Essa confusão toda da greve dos caminhoneiros mexeu bastante no nosso setor. Por exemplo, a questão da queda das exportações em junho. Mas se a gente for avaliar janeiro até maio, nós estávamos com valores muito acima do ano passado. Então a gente fez algo como 16% a mais de venda de toneladas de carne, janeiro a maio. E em valores, em dólares, 13% a mais. Vamos ver como que realmente vai fechar esse último mês de junho do ano, para ver qual vai ser a média do nosso primeiro semestre, para a gente avaliar como está indo. Mas a minha sensação é que a gente vê um processo de recuperação e isso deu uma bagunçada. Foi travado. Foi travado. E aí há uma expectativa que talvez para o segundo semestre a gente possa ter ganhos nesse sentido, por conta dessa queda de milho agora e também a questão do valor da arroba. Havia uma expectativa que a Copa do Mundo fosse aumentar o consumo de carne. Eu conversei com um comprador de uma grande rede varejista, né? E falou, olha, nós não sentimos esse aumento no consumo de carne no mercado, não puxou. A gente até conseguiu um consumo um pouquinho maior por causa de promoção que a gente fez, mas não porque realmente a Copa do Mundo trouxe isso. E a gente tem uma expectativa para o segundo semestre que as eleições venham trazer essa demanda. Todo o segundo semestre tem eleição, há um aumento de um consumo, né? A gente não sabe como é que vai ser esse ano, com essas mudanças de regras nas eleições, se isso vai realmente acontecer também. Mas eu acredito que a nossa grande expectativa está no preço do dólar. Como o dólar está puxando, né? Se você pensar, nós começamos o ano arroba valendo $45, né? E hoje nós estamos alguma coisa como 36,7. Mas no mesmo período acaba compensando. No mesmo período do ano passado estava 38, estava um pouquinho melhor, né? Rodrigo, a gente está em uma época de seca, né? Começando a seca já é uma fase preocupante para o pecuarista. Como que ele pode se precaver de ter imprevistos aí na sua criação? Bom,
A gente teve uma situação um pouco interessante, porque não foi uma coisa padrão no país inteiro, né? Por exemplo, aqui no sul do estado, no Paraná, o capim se manteve mais verde, então o produtor conseguiu segurar bem o rebanho no pasto. Alguns lugares, por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, onde o capim secou bem mais rápido, não foi possível fazer isso. Por exemplo, também a região norte do Tocantins, que normalmente estava chovendo até final de abril, cortou a chuva no comecinho de abril. Então também houve essa questão de pastagens não estão tão boas assim. Então, se você, a sua melhor estratégia é o planejamento. Você preservar a forragem, manejar bem o pasto para sobrar para esse período de transição que nós estamos vivendo e esse início de seca. Como isso não é possível, a única oportunidade que o pecuarista tem para manter desempenho e ganho de peso é adicionar concentrado na dieta, ou seja, trazer comida de fora. Né? Pode trazer volumoso, através de silagem, feno, ou também entrar com concentrados. Com essa queda recente no preço do milho, há uma oportunidade aí de você poder comprar, adquirir milho para poder, que é o principal ingrediente desses concentrados que eu acabei de mencionar, para você poder, vamos dizer assim, manter um desempenho adequado. Ou, quem tem o confinamento à sua disposição, botar os animais no confinamento. Contudo, eu recomendo que você que está interessado, pecuarista, está interessado em manter esse desempenho, compre o milho, agora. Ainda mais agora que é época de colheita. Exatamente. Acho que ele pode baixar mais? Sim, porque nós não terminamos a colheita ainda, né? Então, para cada região existe um ritmo de colheita. Você deve, você está interessado em comprar um concentrado, comprar um milho, fique de olho em quantos por cento da área da sua região já foi comprada. Se esse negócio está para frente do meio para cima, já está passando a hora de você comprar. Porque é normal no segundo semestre aumentar as exportações. Olha, dica importante aí. Agosto, setembro, o preço vai subir. Né? É normal outubro dar picos de preço por conta da exportação. E para a gente finalizar, Rodrigo, a gente fala sobre o segundo semestre agora do ano. Você já citou para a gente que a arroba pode chegar aos 150. O que mais que a gente pode esperar para esse restante de ano? Bom, curiosamente no ano passado, a gente chegou na mesma época do ano com R$ 126, valendo da arroba. Estou falando para São Paulo, né? E havia uma perspectiva de mercado futuro de 127. E na prática aconteceu 140. Não sei se a gente consegue repetir esse mesmo sucesso no ano passado. Mas, é difícil prever, né? Mas hoje nós já temos 7% a mais, né? No ano passado deu 11% a mais, né? Você travando o preço no mercado futuro. E agora está a 150. Então, assim, se as eleições realmente acontecerem e o dólar se mantiver nessa relação com o real positiva para quem está querendo exportar, e normalizar as exportações, eu acredito que a gente consiga ter uma boa sustentação e a gente possa recuperar um pouco o que a gente perdeu nos últimos anos. O ano vai ser bastante movimentado ainda, né? As perspectivas são positivas. Agora, no final do primeiro semestre, para o segundo semestre, são positivas. Bom, Rodrigo Paniagua, muito obrigada pela sua vinda aqui. Eu que agradeço.